Você vai assistir agora Hora da Verdade. Por favor, nos diga aí uma notícia boa, qualquer coisa para nos alegrar, que está tudo bem com sua pessoa e que você não deixou de sonhar. Que na sua família estão todos com saúde e até um bebê está por nascer. Que a sua vida é só virtude e a Deus tem muito a agradecer. Vai, nos diga aí uma notícia boa, que nos retire a tristeza do olhar. Quem sabe então essa notícia ecoa e seja remédio a nos curar. Diga até que arranjou um novo amor ou que o antigo está a reinar e que ainda ontem plantou uma flor e o seu jardim está bonito de olhar. Vai, diga aí uma notícia boa, o nosso coração está a clamar, algo que nos faça sorrir à toa, nos deixando mais leve para a vida levar. Muito boa noite para vocês, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br. Eu comecei hoje o programa de uma maneira um pouco poética, né? Para dizer assim, da importância da gente sorrir, da importância de a gente acreditar em notícias boas e para falar de notícias boas e também para falar de como deixar os nossos sorrisos ainda melhor. Nós recebemos aqui e temos o maior prazer de receber com muita alegria o Dr. Sérgio Dias, ele é diretor técnico do Hospital Implar, está aqui com a gente. Boa noite, doutor Sérgio, obrigado pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, doutor Sérgio. Eu falei dessa importância, né, que cada vez mais a gente tem de sorrir. Eu vou fazer uma pergunta de caráter até um pouco subjetivo. O senhor acha que sorrir é uma coisa, é um ato de dentro para fora? O sorriso faz parte de todo um contexto que a pessoa vive? Como é que o senhor enxerga o sorriso de um modo um pouco mais subjetivo do que esse, ligado especificamente ao dente, à dentição? Eu acho que assim, o sorriso transmite uma energia positiva, né? E nós somos energia, né? Então, se você está transmitindo isso de forma positiva, e não tem coisa melhor do que um sorriso para fazer isso, né? Isso seja na face de um idoso, seja na face de um jovem, ou seja na face de uma criança, né? Então, acho que o sorriso, um sorriso diz tudo, né? Eu acho que ele resume muita coisa e muitas vezes as pessoas, por alguns motivos, deixam de sorrir, né? E dentro da nossa profissão, que é a odontologia, a gente sente-se muito bem, né? Quando a gente usa nosso conhecimento, as tecnologias, os processos e devolve isso para o nosso cliente, né? Porque muitas vezes a alegria está ali dentro, mas existe algum tipo de restrição, né? Na hora de demonstrar. Tem pessoas que têm algum problema de dentição e ela evita sorrir, então coloca a mão na boca, né, doutor? Isso, gera esse bloqueio, né? E tira dele essa oportunidade. Falo isso porque nós temos um segmento que atua muito com clientes assim, de bastante idade, né? Sim. Às vezes perto de 100 anos, né? Uhum. E quando você termina uma reabilitação, principalmente as reabilitações que são feitas rápidas, né? Já mais direcionado para o segmento da implantodontia, então a gente escuta algumas coisas muito interessantes, né? Então depois de um sorriso enorme assim, né? Fala assim, por que eu não fiz isso há 30 anos atrás, né? Se eu tivesse feito isso para mim, né? Dado esse presente para mim há 30 anos atrás, talvez eu não tivesse perdido tanta essa oportunidade de expressar o quanto eu estava feliz, né? Então é exatamente isso que você falou, acho que você matou a charada, né? É um negócio que vem de dentro mesmo. Agora, a gente teve uma mudança, eu vou partir daquela coisa um pouco mais básica para a gente ir caminhando dentro dessa questão do avanço da odontologia, né? Das técnicas, até hoje em dia da inteligência artificial, da robótica que vai chegando. Vou falar, lá de trás a gente tinha uma solução que era só colocar dentadura, era isso mesmo, né? E depois chegou outros métodos. Como é que foi essa evolução da odontologia no Brasil, no mundo? Acho que a odontologia ela tinha uma forma de tratar muito simples no passado. Ela tirava o dente e acabava com o problema de uma vez, né? Então, baseado nessa filosofia, as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, né? Muitos perderam todos os dentes ou alguns dentes e esses dentes havia possibilidade de serem restaurados, né?
E restaurados de várias formas, né? De forma direta, onde o dentista faz algum trabalho no dente, lá ali na própria boca. Ou restaurado de forma indireta, onde ele usa alguns recursos, produz um dente fora da boca e depois ele leva e faz a colagem, a instalação desse dente na boca. Então a odontologia era isso, era tirar os dentes e entregar uma prótese. Mas ela foi evoluindo e foi caminhando, e não só no Brasil, mas no mundo. Agora, nos últimos 5 anos, ela se transformou numa outra odontologia. É quase que como se não existisse mais aquela odontologia do passado. Então, o avanço das tecnologias, elas chegaram na nossa profissão, acho que de forma até muito tardia, porque tem coisas que estamos usando agora, tá, na profissão. Vou te dar um exemplo, o sistema CAD/CAM, né? Então, reconstruir algo a partir daquilo que foi desenhado. Na odontologia, agora nós fazemos um desenho de um dente e um robô, uma máquina, produz esse dente para a gente, exatamente como foi desenhado. Mas na indústria automobilística, isso é feito há 30 anos. Verdade. Né? O mesmo conceito. Né? Então, acho que algumas coisas demoraram para chegar na nossa mão. Né? Vou te dar um exemplo, a cirurgia por navegação. A medicina opera tumores cerebrais usando navegação, opera a coluna há mais de 25 anos usando essa tecnologia, onde é possível fazer a cirurgia, atingir o seu alvo, sem fazer grandes aberturas na área que você está operando, e você vai, através de microcâmeras, né, vai olhando no monitor e vai fazendo a cirurgia. Então agora isso está possível na odontologia. Então agora, estando possível isso na odontologia, uma cirurgia que a gente fazia em 1h30, agora usando esse recurso é feito em 12 minutos. Então vai mudando, porque você vai ganhando velocidade, vai ganhando precisão. Eu acho que a informática, a partir do momento que o dentista se relacionou mais com a informática, começou a usar novos softwares, novos processos, né? Acreditar mais do que a máquina poderia fazer parte do serviço que ele executava, a odontologia então sofreu uma grande revolução. Então, você acha que a gente poderia dividir, sim, eu estou indo bem no chão de fábrica ali, né? A gente tinha uma odontologia mais artesanal, talvez, e hoje a gente tem uma outro tipo de odontologia, que é o que você disse, esse divisor de águas, né? Nós temos exatamente isso, né? A gente tinha uma odontologia onde todos os processos eram artesanais, né? Então eu diria que artesanal na odontologia, o fundamental, acho que é o detalhamento final, ou seja, é a mão do artista mesmo, né? Então hoje, como é feito? As máquinas executam todo o corpo, né? E o finalzinho ainda tem o humano, né? No finalzinho aí vem o talento individual. Qual a dificuldade que a profissão tinha quando tudo era baseado nesse talento individual? É muito difícil você reproduzir talentos. Né? A situação de um pintor pintar muito bem um quadro não quer dizer que a pessoa que trabalhe com ele vai pintar tão bem. Então, esse detalhe do talento é quase que intransferível, né? Então, a partir do momento que tudo isso foi sendo transformado em processos, em métodos, você tem a possibilidade de transferir o seu know-how com certa facilidade para outra pessoa. Isso gerou escala, isso levou o tratamento odontológico para todo mundo, isso mudou o custo para menos, né? O implante, por exemplo, quando começou no Brasil, por volta de 88, por aí, custava $12 mil. Dente, né? Então a realidade hoje é completamente diferente, porque além do mercado criar uma possibilidade de termos centenas de marcas diferentes, nós temos um volume de pessoas capacitadas muito grande para executar aquele tipo de trabalho. Isso graças a esse processo evolutivo, né? Porque tudo foi transformado em processo. Então não tem mais que sair daqui e lá em São Paulo, em outra cidade muito longe, né? Porque lá tinha uma pessoa que conseguia fazer um implante. Agora é uma situação de técnica já ajustada, já transmitida, onde tem um volume enorme de pessoas com qualidades para fazer isso da forma correta. Quando a gente fala de tecnologia e de qualidade, a gente faz sempre isso, acontece com nós brasileiros, né? A gente tem talvez um certo costume, não sei se benéfico ou maléfico, da gente se comparar a outros países e tal. E aí, quando eu já ouvi falar, eu não sei se é verdadeiro
não sei, não diria nem que é uma informação, mas essa questão de, por exemplo, no Brasil nós temos talvez um dos processos mais refinados na área de odontologia. E em países, por exemplo, da Europa, assim eu ouvi dizer, as pessoas não ligam tanto para a questão do dente. Isso é boato, isso existe mesmo, quer dizer, essas duas coisas. Hoje o Brasil tem um dos processos mais refinados na área de odontologia e, paralelamente, na Europa, só a efeito de comparação. Isso não acontece porque não existe muita demanda, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, ou isso é mero boato e não existe isso? O que nós temos é o seguinte, em termos de mão, capacidade técnica, talento individual, o Brasil é campeão. A nossa deficiência ela é industrial. Entendi. Ou seja, nós entregamos o melhor resultado para o nosso cliente, comparado com dentistas de qualquer lugar do mundo, mas quando se trata de produtos, nós importamos quase tudo que necessitamos para fazer aquele trabalho. Em termos de material e equipamento? Material e equipamentos. Então, nós trazemos quase tudo de fora, tá? Mas fazemos um uso melhor do que as pessoas que produziam o próprio material. Então, por isso a odontologia brasileira ela é número 1, né? A melhor odontologia do mundo é a odontologia do Brasil. Agora, com relação a essa execução no país onde você tem a melhor indústria, porém tem um volume de pessoas sem dente, com dentes estragados e tudo mais, isso é cultural, né? É cultural. Por exemplo, o brasileiro, eu acho que é um dos povos que mais toma banho, né? É verdade. É cultural, né? Mas não tem a melhor indústria de perfume. Quando você vê uma pessoa que não toma muito banho, você fala assim, esse cara não é brasileiro. Então, com o dente, acho que é mais ou menos isso também, né? Então, Entendi. assim, a preocupação com o sorriso é um pouco menor em diversos países da Europa, né? Isso, então, é verídico. É verídico, né? Você vê, hoje no Brasil, dificilmente você entra num lugar e vê uma pessoa fumando. É verdade. Se você viaja para a Europa, você entra no restaurante, o pessoal está fumando, tudo é como se fosse normal e o bom fosse fumar e isso fosse uma coisa que não incomodasse ninguém, né? E é claro que além de outras coisas, você falou de cigarro, o cigarro faz muito mal ao dente. Sim, ele traz um monte de problemas, né? O cigarro, toda vez que você fuma, você aumenta muito a temperatura dentro da boca e isso dificulta o reparo celular, né? Então, assim, se você já tem alguma doença, né, tipo uma doença periodontal, você vai acabar avançando essa doença num tempo menor, porque perde a capacidade de defesa em função de constantemente estar queimando toda aquela área com o calor que o cigarro entrega dentro da boca quando você puxa a fumaça, né? Quando faz o tragar do cigarro. Então o cigarro realmente produz muito dano, sim, à saúde bucal. A gente falou de Brasil, Europa, eu queria falar de Poços de Caldas também nessa área odontológica e também principalmente da questão da Implar, né? Quantos anos existe a Implar? O que nós podemos dizer, porque a Implar, até onde eu também a gente reconhece e acompanha a história da Implar de várias formas, vocês sempre foram avançados, se essa é a palavra, em termos de tecnologia, né? Vocês sempre vieram com umas coisas novas, né? E aí eu queria perguntar isso, quanto tempo existe a Implar, quantos anos vocês estão de mercado e o que podemos esperar da Implar para frente agora, acompanhando esse futuro, esse desenvolvimento? A Implar, como marca Implar, ela já existe mais ou menos há 17 anos, né? Antes eu tinha o meu consultório, a Gisele tinha o consultório dela, né? E aí nós entendemos que a gente não seria mais concorrentes, aí... inclusive no intervalo eu falei, você captou isso, né? Que ser concorrente da doutora Gisele não é uma coisa muito boa. Não era muito bom. Melhor se aproximar, né? A gente se aproximou e desenvolvemos um relacionamento, né? Nos casamos e começamos até, por um período, continuamos atividades de forma separada. Sim. Mas 2 anos à frente já decidimos criar uma marca, criamos a marca Implar. Então diria aí que nós temos aí já uns 17 anos de marca Implar. E a marca foi evoluindo, a empresa foi evoluindo, os conceitos foram cada vez sendo praticados da forma como a gente acreditava. Nós focamos muito na formação, nessa fase inicial, né? Então, assim, tanto eu quanto a Gisele, nós chegamos, em termos de carreira acadêmica, no final da sequência, né? Tanto eu quanto ela, tanto doutores como pós-doutores, pesquisadores. Então, ficamos, assim, realmente bem formados e aí entendemos a importância da nossa profissão de ter uma boa equipe.
Aí começamos a formatar uma equipe, criamos então a marca Implar e começamos ali na Rua Paraíba, né, numa estrutura menor. E 4 anos e meio, 5 anos à frente, nós já mudamos, construímos o primeiro hospital odontológico do estado de Minas Gerais e até hoje continua sendo o único e primeiro, né? E a empresa ficou maior, passamos a ter mais colaboradores, quase 60 pessoas ajudando a gente a entregar o melhor para os nossos clientes. Isso nós fomos trazendo cada vez mais pessoas bem preparadas e sempre conectados com a tecnologia. Então, sempre pensando assim, o que vai acontecer nos próximos 5 anos. E para isso, nós criamos uma programação de estar sempre presente nas melhores feiras de odontologia do mundo. Né? Então, Chicago, Alemanha, né? Onde tem os maiores eventos do nosso segmento, sempre presente, né? Sempre ligados à literatura, sempre sabendo o que está sendo desenvolvido em quase todas as universidades da nossa área. Então, isso sempre deu para a gente uma informação em primeira mão, vamos dizer assim, né? Porque a gente acompanha a origem dos projetos de pesquisa e tudo mais. E aí, a partir disso, sempre correndo atrás de equipamentos que já estavam elaborados para que a gente pudesse trazer propostas e ir acrescentando dentro do nosso hospital. Então, hoje, por exemplo, nós temos cirurgia por navegação dentro da odontologia, mas não passam de 10 lugares no país que tem isso. Estamos em Poços de Caldas. Nós temos uma odontologia já começando a ser praticado dentro do metaverso e somos pioneiros nisso no país, né? Nós temos robôs que nos ajudam nos atendimentos e somos pioneiros nisso no país. Inclusive, eu queria esclarecer que o Dr. Sérgio não está aqui, é um holograma dele que veio aqui hoje. É isso aí, seria ótimo isso, né? Mas tocou no assunto do holograma, né? A nossa sala inteligente, né? Existe já a previsibilidade que a gente tenha hologramas que possam ilustrar todos os tipos de tratamento, né? Hoje a sala nossa já executa isso com uma precisão muito grande, com vídeos, imagens e falas, mas a ideia é que a gente evolua realmente para isso, para hologramas. Eu não sei se a gente tem algumas imagens que poderiam ilustrar um pouquinho essa fala do Dr. Sérgio. Se tiver, Adriano, você pode colocar, por favor, porque aí a gente ilustra um pouco mais do que ele está nos relatando, nos narrando aí. Sim, essa sala digital nós criamos ela há 6 anos atrás, né? Com a proposta de ter uma comunicação mais precisa com o nosso cliente. Na época foi um projeto que foi apoiado pela uma empresa chamada Dentsply, uma das maiores do setor da odontologia mundial. E a gente foi utilizando essa sala, entendendo que ela realmente entregava para a gente muita coisa e pensamos assim, isso não pode ficar só para nós. A gente sempre teve o intuito de colaborar muito com a profissão, dei aula há mais de 20 anos, né? Tudo que me perguntam, tudo que buscam, sempre entregam tudo que eu posso, né? Porque eu acredito que tudo tem que ser transmitido, é dessa forma que as coisas funcionam bem, porque quando você informa 2, te informam 4, né? Essa troca de informação faz a gente andar mais rápido. Um enriquece o outro, né? Isso faz a gente andar mais rápido. Sim. E aí dentro do conceito da CIA, então nós definimos que isso precisava ser levado para todo mundo e transformamos a CIA num produto, né? E esse conceito agora tem um projeto de ser implantado em pelo menos 5.000 lugares diferentes espalhados pelo país. Né? Há 5 dias atrás começamos o processo de implantação. Né? Primeiro estamos implantando em locais bem distantes do Implar. Né? A primeira implantação é Belém, né? Belém, numa estrutura de Belém, depois vamos para Natal, Rio Grande do Sul, Manaus, cidades a longa distância, para que a gente tenha certeza que o nosso produto funciona muito bem e para ter certeza que, mesmo estando longe, essas pessoas estarão conectadas ao hospital e estarão conectadas à nossa cidade de Poços de Caldas. Muito bom. Bom, a gente vai continuar com o programa aqui, mas eu queria pedir um favor para o senhor. Além do Dr. Sérgio, fazem parte da equipe do Dr. Sérgio, estarão com a gente aqui o Dr. Braulio Palucci e o Dr. Adriano Scheider. Dr. Adriano Scheider. O senhor podia falar um pouquinho sobre os dois, porque já vem o Braulio, depois o Adriano, para que a gente os apresentasse aí para quem não os conhece, né? Já adiantasse um pouco quem vem na sequência aí para enriquecer ainda mais o Hora da Verdade hoje. O Braulio, né, é um cirurgião dentista, e o Adriano um protético, são 2 gigantes da odontologia mundial, né? Eles criaram aí há 10 anos atrás, acho que 10, 11 anos atrás, um conceito chamado visagismo na odontologia, né? Eles trouxeram esse conceito de reconstrução do sorriso baseado em detalhes da personalidade.
E esse conceito ele foi evoluindo dentro desse período e deu origem a um novo conceito agora chamado VIS. E eles tiveram a colaboração também do presidente da Academia Europeia de Estética. O Adriano desempenha suas funções lá também. O Braulio também está sempre lá conectado com o pessoal na Europa. E esse conceito ele foi escrito, foi desenhado, se transformou numa obra literária, foi lançado recentemente e a gente tem um relacionamento há bastante tempo. E aí conversando com ele, falando assim, por que a gente não traz isso para o Brasil, né? Porque o Brasil é o país da odontologia. Sim. E aí tive a felicidade deles toparem, né? Saírem de todo esse processo envolvido com grandes nomes na Europa, né, tendo todo o seu processo econômico já desenhado e detalhado, entenderam que poderiam vir para Poços, sim, né, se conectar ao Hospital Odontológico Implar, para que a gente lançasse esse conceito a partir de Poços de Caldas, né. Então, estamos aí produzindo os materiais para isso, né, os processos. Ele vai poder falar para vocês de forma bem mais detalhada, mas é um conceito que revoluciona a maneira como nós reconstruímos o sorriso. Então, todas essas pessoas que fizeram essas lentes de contato, as facetas, ou reconstruir o seu trabalho protético dentro de um conceito mais convencional, e quando tiveram os seus trabalhos prontos, olharam no espelho, ou alguém da sua família olhou para aquele trabalho e se manifestou assim, está diferente, isso não é você, não está combinando, não chegou... Não harmonizou, Não né? harmonizou. É. Ou então a própria pessoa tinha uma coisa na cabeça e quando chegou no final falou assim, se eu soubesse que era desse jeito, não teria feito. Então esse conceito ele vem para refazer todos esses trabalhos, né? Ou seja, pegar esses trabalhos, redefinir tudo junto já com o psicólogo, né? O psicólogo onde vai fazer todo um processo, vai entender o que aconteceu nesses casos que não funcionaram, né? E reconstruir usando a soma da tecnologia, o talento individual do Adriano, né? E todo o processo técnico do conceito que o Braulio desenvolveu. Então estamos assim no Implar muito felizes, né? Porque esse acho que é um desejo de todos os dentistas do Brasil, né? Ter esses dois juntos, né? E a gente ter eles aqui na nossa cidade vai trazer um benefício muito grande para a nossa estrutura, para a nossa população e poder contribuir mais uma vez com o crescimento da odontologia para a gente, alegra muito a gente isso. Com certeza. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e na sequência vem o Dr. Braulio, que se referiu aí, o Dr. Sérgio, né, ele vai nos deixar, quem sabe no último bloco o Dr. Sérgio volta aí também e também com a presença do Dr. Adriano Scheider aqui no Hora da Verdade. Portanto, o programa hoje é para fazer você sorrir ainda mais, tá bom? Então não sai daí, já já a gente volta. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade.
Estamos de volta no Hora da Verdade, né? No primeiro bloco você acompanhou o Dr. Sérgio Dias e hoje fazendo parte aí da equipe que vem integrando aí esse desenvolvimento, toda essa tecnologia que o Hospital Implar vem trazer para Poços de Caldas. Estamos aqui recebendo, o maior prazer também em conhecê-lo pessoalmente, Dr. Braulio Paulucci. Ele é autor desse livro aqui, juntamente com, eu não sei se eu vou falar certo, Galip, é isso? Galip Gurel. Galip Gurel e o Adriano Scheider, que vai estar com a gente aqui também. Eu vou mostrar só para você conhecer um pouco esse livro, né? Não sei se captou aí, deu para captar um pouco a imagem. Deixa eu chegar um pouquinho para trás, que acho que é mais fácil, né? Isso. Mas a gente vai falar sobre esse livro, eu vou mostrar outras imagens. Pode para cá um pouquinho mais? Ah, tá. Vamos lá. Só para mostrar o livro que realmente vale a pena, que é exatamente um pouco dos temas que a gente vai falar aqui sobre esse livro. Eu vou só abrir um pouquinho, porque é um livro totalmente ilustrado, olha. É um livro realmente que não só... A gente vai falar do conceito, né, VIS, que é o Visual Identity of the Smile, ou seja, a identidade visual do sorriso. Então a gente vai ter esse bloco aqui para falar e no bloco seguinte também com o Dr. Adriano Scheider. Dr. Braulio, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. O Dr. Sérgio lhe apresentou, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas que fazem parte do seu currículo. Então você fica à vontade aí para citar um pouquinho essa tua trajetória dentro da odontologia, claro. De uma maneira sintética, é claro, porque eu sei que senão a gente vai gastar o programa inteiro. Imagina, eu sou dentista graduado aqui no sul de Minas, em Alfenas. Na Escola Federal de Odontologia lá de Alfenas, na época se chamava EFOA, hoje virou uma universidade federal, né, chama Unifal, mas eu me graduei lá no ano de 2001 e me especializei em implantodontia. E depois fui fazer um curso fora do Brasil, em Paris, um curso na área de reabilitação oral, e quando eu voltei de lá, eu conheci um artista plástico que tinha desenvolvido o conceito do visagismo. E com ele eu aprendi alguma coisa sobre a expressão visual das formas, das cores. E eu comecei a pensar, seria interessante a gente aplicar isso na odontologia, porque os nossos dentes têm formas diferentes, têm cores diferentes. E o que a gente via na odontologia, o que a gente ainda vê, ainda é uma realidade, é que as pessoas têm sido todas submetidas a um certo padrão de sorriso. Quando elas buscam lentes de contato, que são aquelas lâminas finas de porcelana ou até de resina. As facetas. As facetas, exatamente. Acaba que os resultados saem muito parecidos. E é uma injustiça com a identidade das pessoas. Por isso o nome desse conceito é identidade visual do sorriso. A gente quer passar através do sorriso, que a gente cria para os nossos pacientes, algo que transmita essa identidade, a personalidade da pessoa, para que ela se reconheça com um sorriso novo. Então foi mais ou menos essa a trajetória. No meio desse caminho aí eu conheci o Adriano Scheider, que é um dos melhores ceramistas do Brasil, que é a pessoa que cria as lentes no laboratório, né? Seria o protético? É o protético, exatamente. Uhum. E ele me ajudou nesse processo. Nós trabalhamos, quebramos muita cabeça para encontrar um caminho de como fazer sorrisos individualizados para cada pessoa, ao invés de usar aquele mesmo sorriso bonito, que a gente considera bonito para todo mundo, que às vezes cai bem para um, mas o outro pode se sentir estranho. Padroniza demais, né? No fim você fica um sorriso, parece que é igual a todo mundo, verdadeiramente, né? Exatamente. E nós temos a nossa face, o sorriso faz parte dos traços faciais. Estamos mostrando um pouquinho de algumas imagens desse conceito, né, desse novo conceito aí. Sim. Eu não sei se vai dar para ilustrar alguma coisa, se você quiser falar alguma coisa com as imagens que tiver. Aí são... É um exemplo de um caso de uma paciente que nos procurou para... Aquela imagem anterior, eu não sei, aquela imagem já era o resultado final, esse aí já foi o resultado final. Tá. Exato. Olha, ela nos procurou por uma queixa em relação a alguns aspectos do sorriso dela. Uhum. Nós desenvolvemos para ela um sorriso mais estético possível, e a estética, a gente pode compreender a estética como uma ciência que estabelece uma ordem visual, que torna o sorriso mais atraente. Sim. Mas a estética não define um padrão, um formato de dente. Ela define uma ordem matemática entre o sorriso e a face como um todo. Mas a gente ainda pode acrescentar alguma informação visual para que a pessoa se reconheça naquele sorriso. Pode ser um dente mais arredondado, pode ser um dente mais quadrado, depende da pessoa, depende do rosto, depende da personalidade. Então nosso trabalho foi em cima de estudar isso, para ver como traduzir certas características pessoais
para o sorriso final, de modo que a pessoa veja aquilo como algo único dela, ela se reconheça, se identifique com aquele resultado, né? Agora, como transformar, por exemplo, né? É claro que cada um de nós já tem uma forma de sorrir ao longo da vida, e é claro que também ao longo da vida, às vezes existe perda de dente, perda óssea, tem uma série de problemas que a pessoa às vezes enfrenta, né? Há uma mudança na dentição. Então eu chego lá, por exemplo, num consultório, ou lá, sendo mais objetivo ainda, lá no hospital, falo, olha, eu quero dar uma remodelada nos dentes. Eu consigo, a partir daquilo que eu já tenho, daquela matéria-prima, ao conseguir alguma transformação, mesmo passando por uma série de variáveis? Ótima pergunta. Isso é um dos pontos chaves do conceito. Nós utilizamos muitas informações que já estão na dentição do cliente, porque se facilita muito com que ele se reconheça no fim do processo, com aquela dentição amplificada. Ele se vê como uma versão aprimorada de si mesmo. Por exemplo, a gente respeita o formato original e a gente restabelece a ordem através de algumas alterações para que aquilo fique bonito e chame atenção, mas ainda mantenha um link de identificação com o indivíduo. Ele olha para o resultado e fala, estou mais bonito, mas sou eu mesmo. É diferente de quando você vai para um tratamento convencional de estética, em que o profissional põe em você um certo desenho de sorriso que ele considera bonito, mas que você não se adapta. Você olha e não se identifica. Aqui a gente tem algumas imagens. O que está acontecendo ali? Essa imagem ela mostra o resultado final. Né? O desenho de sorriso é todo esse conjunto que a gente chama. Olha. Os formatos dos dentes, o posicionamento deles, a proporção entre eles. Então, isso aí era como estava. Como estava. Ela foi submetida à plástica gengival. É a mesma dentição, né? É a mesma dentição, porém com laminados de porcelana, que são as facetas de porcelana. Olha. Então, a gente consegue colocar um sorriso num patamar superior, né? A pessoa aumenta a autoconfiança para lidar com os outros e para viver a vida social com uma plenitude, né? E é interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente vê, claro que pessoas comuns a gente até, vamos dizer, você tem um contato, mas existem artistas, pessoas, né, que têm um certo, vamos dizer, ela tem uma figura pública, e você observa, você fala, gente, mas por que a pessoa não dá uma olhada naqueles dentes, né? Porque é uma transformação muito grande, a pessoa parece, não sei se nos preocupa ou não. Pois é. Existem duas vertentes aí. A gente vê uma vertente das pessoas públicas que não cuidam adequadamente do sorriso, porque para elas talvez não tenha tanta importância. Sim. Mas a gente tem visto um outro lado da moeda, que são muitas figuras públicas, celebridades, que fazem os dentes todos, colocam faceta em todos os dentes, e fica aquela coisa muito padronizada, tudo quadrado, muito branco, sem essa questão da identificação, sem essa questão do elemento identidade. Sim. Que eu acho que é o que faz toda a diferença com esse conceito VIS. Quando você fala desse conceito VIS, eu já ouvi esse conceito há algum tempo, por exemplo, ligado ao cabelo, né? O visagismo na área do cabelo, já existe há algum tempo, eu só tinha essa referência mais relacionada a isso. Agora, no caso da dentição, da parte odontológica, vocês fazem uma anamnese com a pessoa no sentido assim, de entender, por exemplo, a profissão, o que ela faz, etc. Existe um histórico da pessoa para se chegar a um conceito final? Exatamente. A gente existe um processo de consultoria que antes, na época do visagismo, era consultoria visagista. Não é? Mas esse conceito ele é a evolução do visagismo na área de odontologia. Porque na época do visagismo, inclusive eu escrevi um livro sobre visagismo, que foi publicado em 2011, e foi o que me trouxe a Poços pela primeira vez, para apresentar uma aula lá no Implar, quando o Implar estava sendo inaugurado. A gente não tinha muitas respostas. O visagismo ele é muito aplicado ao cabelo, à maquiagem, à roupa, porque são coisas que você troca. Hoje você quer expressar uma coisa... A questão era, e o que você gostaria de expressar com a sua imagem? Então, hoje você pode querer expressar força, porque você tem uma reunião importante para você ir. Então, você vai criar um visual, um cabelo, uma maquiagem, uma roupa adequada para esse momento. Mas amanhã você tem uma festa da sua turma para você ir, um happy hour da sua empresa, e você vai com outro estilo. Então, o visagismo, ele era versátil nesse sentido, da pessoa poder transitar entre diferentes estilos. Agora, quando a gente trata de dentição, a gente está elaborando algo que tem que ser mais assertivo, e por isso que nós
evoluímos para esse conceito vis. Ele mantém o vis, que veio do visagismo, mas ele é um pouco diferente. Ele não dá tanta margem a você querer expressar as coisas hoje, uma coisa ou outra amanhã, porque a gente está lidando com uma coisa que, entre aspas, tem que ser permanente. E uma coisa importante, que é até não sei se é uma discussão, né, mas é uma situação que a gente às vezes entende como coisas extremamente separadas e às vezes elas andam juntas, que é a questão da saúde versus, vou colocar versus aí, entre aspas, estética. Ótimo. Como é que o visagismo trabalha saúde versus estética? Acho que a estética ela deve ser um reflexo da saúde, né? Em primeiro lugar, você tem que estar saudável para você. Não existe a beleza, por exemplo, na nossa área principalmente, a beleza não, se não tiver sustentação na saúde, ela não dura para começar. Sim. Então, uma dentição bonita é uma dentição que reflete um cuidado, né? A gengiva está saudável, os tecidos, os dentes estão saudáveis. Então, esse é o caminho para se chegar até a estética. Mas nunca pode ser o contrário, você de repente querer colocar algo superficial, que seja bonito, que chame atenção, mas sem estar saudável, porque isso não se sustenta. A saúde ela é a base para que você construa a beleza do sorriso. Você fala em beleza, eu como sou escritor e adoro livro, né, principalmente quando a gente consegue pegar um livro desse, e é claro que não é a minha área, mas eu fico encantado com um livro desse que tem quantas páginas que tem aqui. É claro que a gente não vai conseguir resumir um livro que tem todo um histórico de 392 páginas, mas se a gente fosse relatar um pouco aquilo que tem de, vamos dizer, da essência desse livro, que com certeza representa o conceito de uma maneira bem real aqui, né, bem materializável, o que você diria sobre o livro e sobre essa construção desse conceito baseado nesse exemplar aqui que a gente tem em mãos? Bom, eu acho que a palavra que resume esse livro é identidade. A beleza que nós propomos aí é uma beleza fundamentada tanto em saúde, mas também com um senso de identidade, um senso de identificação. É você se olhar no espelho e falar, essa é uma versão aprimorada de mim mesmo, uma versão melhorada de mim mesmo, mas sou eu mesmo. E não, de repente, uma coisa que fica bonita, que é puramente estética, mas sem considerar a identidade, certos elementos gráficos que a gente coloca para caracterizar a identidade, a pessoa... Estou mais bonito, mas estou esquisito em algum sentido. Então essa é a grande diferença. Se fosse para resumir esse livro em uma palavra, seria identidade. Identidade, que é uma das palavras importantes e interessantes desse livro. Agora, Dr. Braulio, esse conceito do VIS, né, que é esse Visual Identity of the Smile, esse conceito, como é que a Implar está implantando esse conceito? Porque até onde eu pude entender do Dr. Sérgio, toda a Implar, no caso, todo o hospital vai se nortear pelos conceitos para que todos os serviços, vamos dizer, sigam um pouquinho isso aqui. É isso mesmo? Sim, o Sérgio e a Gisele são pessoas muito visionárias e eles já há algum tempo acompanham o nosso trabalho e nós tivemos agora, recentemente juntos, conversamos, surgiu o interesse por parte deles de trazer esse conceito para Poços e região e de nossa parte também, pelo fato do Implar ser uma referência de excelência em odontologia e do Implar ter a tecnologia como a palavra mestra, excelência em odontologia com todo o uso do aparato tecnológico mais moderno que existe no mundo. Então a gente viu uma grande oportunidade de aplicar o nosso conceito usando as ferramentas tecnológicas que eles têm, o know-how que eles têm de gestão e de equipe. Então, para nós é uma grande oportunidade, é uma grande vitrine colocar o nosso conceito num hospital de referência nacional. Esse conceito do VIS, ele vamos dizer, é claro que é uma criação de vocês, mas ele é o único no mundo nessa área de odontologia? É o único no mundo. O único no mundo. Esse livro é de minha autoria, o Adriano Scheider, que vai falar daqui a pouco com você, mas também do Galip Gurel, que é considerado o pai das facetas de porcelana. O Galip Gurel tem uma imagem na O Galip é que de Istambul. De Istambul. É de Istambul, na Turquia. E ele escreveu um livro que já foi traduzido para 22 idiomas. É a Bíblia das facetas de porcelana. E ele é uma figura como o Ivo Tanguy é na cirurgia plástica, é o Galip Gurel na odontologia estética. Então a gente teve a honra do Galip conhecer esse trabalho lá atrás, quando ainda era visagismo,
e participar com as ideias dele e com a clínica dele, que colocou à nossa disposição para a gente fazer vários casos lá, testar vários caminhos até a gente conseguir achar o caminho mais adequado para que as pessoas pudessem... nós temos interesse de ensinar isso para os dentistas, porque os dentistas têm um índice maior de acerto nos seus tratamentos. Então, a gente ter o Galip junto conosco é um nome de peso, sabe? E uma grande responsabilidade também para... E pelo que eu entendi, esse conceito, ele deve, até pela própria natureza dele, abraçar o mundo, né? Porque, de qualquer maneira, é um conceito tão inovador, ao mesmo tempo, me parece um conceito simples, claro, e óbvio, simples, né? Simples e óbvio, por isso talvez a grande ideia, porque a gente sempre diz que uma grande ideia, ela tem que ser simples, né? E óbvia, muitas vezes, para ser aplicada. Então, tenho a impressão que isso aqui vai ser transmissível aí para todo mundo, né? A nossa ideia é, sim, fazer com ensinar esse método de aplicação para dentistas do mundo inteiro. Esse livro já está saindo agora em inglês. E como eu te falei, você falou que é uma coisa mundial e tal. Com a presença do Galip Gurel, que é um palestrante internacional na nossa área, muito requisitado, esse conceito já tem ganhado adeptos mundo afora. E eu acredito agora, com a publicação do livro em inglês, ele ganha mais força ainda. Quando a gente faz um programa de televisão, é claro que são múltiplas as pessoas que estão nos assistindo, né, de diversos níveis. A gente fala de um conceito que é importante também quando... por exemplo, para as pessoas hoje em dia, para elas entrarem no processo dessa natureza, vamos dizer, é caro? É um processo que ainda está em andamento nesse sentido financeiro? Não, eu não acho que seja caro. Acho que caro é você fazer uma coisa que você depois tem que refazer porque você não está satisfeito. Eu acho que é um investimento mais assertivo e que a pessoa, às vezes, através do nosso processo de criação da estética, nós costumamos preservar alguns dentes, porque são dentes que têm formações que estão saudáveis, tão bonitos e que a gente não precisa envolvê-los no tratamento. E que muitas vezes em outros tratamentos convencionais eles teriam sido envolvidos fazendo faceta de fora a fora na boca inteira. E a gente costuma evitar certas situações dessas. Então eu não acho que seja caro, acho que é um investimento mais certeiro, de menor risco. Não, eu sempre digo que caro é tudo aquilo que não te proporciona benefícios, né? Sim. Então, se é custo e benefício, você tem um custo X e o benefício é da mesma altura, não foi caro, é tudo, né, dentro desse conceito, né? E a gente procura, logicamente, adaptar a oferta à demanda, né, aqui de Poços, da região. O Sérgio é uma pessoa muito bem... uma pessoa visionária, um empresário de sucesso, e a gente procura adequar os nossos serviços à realidade para que a população de Poços e região usufrua dessa novidade que a gente está trazendo. Muito bem. Doutor Braulio, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, muito obrigado. E na sequência nós teremos aí a presença também do doutor Adriano, que vem se somar aí essa tríade que a gente está fazendo aqui com o doutor Sérgio, o doutor Braulio e na sequência o doutor Adriano, para a gente aprender um pouquinho mais com essa área tão importante para todos nós, que é a área odontológica, e esses conceitos inovadores na área de robótica, de inteligência artificial, ou mesmo de conceitos tão modernos e adaptáveis, simples no seu conceito, mas muito importantes para todos nós que queremos aí ter melhor qualidade de vida, e que também significa ter o melhor sorriso, aquele que nos representa em nossa identidade. Não sai daí, já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação.
Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta na hora da verdade, quando você me vê com essa camisa aqui, você fala, onde é que esse cara achou essa camisa? A palavra é essa. Você sabe também, você que nos assiste toda semana, sabe que essa camisa aqui tem um endereço certo, que é aí a Luiz Jordan, ali na rua Prefeito Chagas 70A. Por lá você encontra multimarcas, né? Não só de calças, camisas, cintos, blazers, sapatos. Então, o homem moderno, aquele que sabe se vestir bem, sabe sorrir bem, né? Sabe transmitir coisas boas, com certeza passa pela Luiz Jordan e com certeza muito bem atendida lá pelo sorriso também, de todos eles, da Silene, do João. Então passa por lá e você vai dar veracidade àquilo que eu estou dizendo aqui, ok? E a gente também fala que você quer dar também um upgrade aí na sua casa, no seu imóvel, né? Na sua construção, passa lá na Marmoraria do Contorno do meu amigo Tiãozinho, que tem sempre um bom papo e também bons produtos para lhe atender aí, para deixar a sua casa ainda mais bonita. É um banho de loja na sua casa com os produtos que a Marmoraria do Contorno tem a oferecer. E, mais uma vez, eu convido, passa por lá, Avenida Vereador de Mundo Cardinho, 2615. Você vai conhecer o Tiãozinho, sempre digo isso porque é verdade. Passa por lá, em 5 minutos de papo, vocês já são velhos amigos, ok? E aqui, velhos amigos também se encontram aqui, novos amigos também. Eu tenho o prazer aqui de receber o Adriano Scheider, que já é meu amigo já. Eu já até pedi um dinheirinho emprestado para ele já. Tudo bom, Adriano? Tudo bem, boa noite. Primeiramente, agradecer, uma honra estar aqui. Você é carioca? Não, na verdade... É que tem um sotaque, dá a impressão que você é carioca, mas exato. Não é. Você, qual que é? Eu sou capixaba. Ah, você é capixaba. Mas tem... Você viajou pelo... Na verdade, eu saí do Espírito Santo já tem um tempo já. 17 anos que eu estou, né, em São Paulo, que eu mudei para São Paulo, mas nesse período, algumas viagens, fazendo caso para, como o Sérgio e o Braulio já mencionaram, né? A gente fez alguns casos fora do país, com grandes personalidades, então, meio... E você, até onde eu entendi, você é o artista, né? Aquele do manual, do protético que a gente conhecia antigamente. Não sei se protético é o nome correto até hoje, né? Exatamente. Eu sou do background. Como a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Eu sempre tentei me manter no off, estando mesmo presente nos casos, quando a gente está atendendo junto com os pacientes. Sim. Mas está sendo muito importante esse momento de exposição, porque, como o Braulio mencionou, já 16 anos levaram para a gente chegar até esse conceito, né? E agora chegou realmente o grande momento para a gente trazer isso para benefício de todas as pessoas, né? Eu realmente... A minha atuação, normalmente, técnico em prótese, no modo geral, ele está desvinculado de todo o processo. Na maioria dos casos, graças a Deus, não foi o que aconteceu comigo na minha trajetória, mas, no modo geral, os técnicos eles não têm muitos contatos com o dentista e muito menos com o paciente. Com o cliente final, né? Exatamente. Ele recebe lá uma demanda para fazer, ele faz aquilo, devolve, deu certo, não deu certo, dá uma reparada ali. E o que acontece é assim, o trabalho do técnico, apesar de ele não estar diretamente linkado com o paciente, vai ser exatamente o que ele vai levar para o resto da vida. O dentista vai colocar aquele trabalho no paciente e vai ser com o trabalho do técnico, que eles não tiveram contato nenhum, é que ele vai sorrir para o resto da vida. E aí foi onde que nós percebemos que começamos a ter pacientes vindo insatisfeitos com uma não identificação do sorriso. Sorrisos que, no primeiro momento, eles até parecem que estão muito legais, ao nosso ver. Sim. A gente olha e muitas vezes não sabe nem o que mudar, porque o sorriso está tecnicamente bonito, mas ele não foi feito de uma forma onde trouxe a integração do paciente junto com o técnico, junto com o dentista. A personalização, exatamente. Né? E aí o que acontece? Nesse conceito,
nesse momento onde que a gente percebeu que tinha ali um gap, é que a gente começou a estudar, como o Braulio já comentou, em 2011 ele trouxe o visagismo na odontologia, o conceito ele era um pouco diferente, a gente começou a atuar com o visagismo a partir daí e percebeu que é mais do que a gente imaginava naquele momento, sabe? A identificação do paciente com o sorriso, ele é o que traz aquela satisfação real mesmo. E é interessante você dizer isso, porque você, na verdade, você citou um histórico aí. Por exemplo, quando a gente vê um trabalho desse, você não tem ideia, é claro, né? A gente costuma dizer assim, as pessoas veem, né, o tombo que a gente leva, né? Elas veem o que a gente bebe, mas não vê o tombo que a gente leva. Esse livro demorou muitos anos aí para ser, vamos dizer, para ser colocado agora à disposição, né? Na verdade, sim, ele levou um tempo, maior até do que a gente imaginava no começo, mas como a gente tem uma forma, a gente acredita muito que nada é por acaso, esse tempo, essa demora, né, digamos, que levou até a finalização do conceito, a gente foi percebendo que o mundo também passou por certas mudanças e hoje em dia já houve um momento, né, que o over era legal. E só que a gente foi percebendo que junto com o conceito, quando ele ficou maduro, ele falou, agora a gente tem um método para atuar, a gente sabe exatamente como trazer a essência de um sorriso dessa pessoa, para identificar com a personalidade dessa pessoa, nós percebemos que isso está muito contextualizado. O mundo, no modo geral, ele está passando por isso, por uma coisa mais identitária, a pessoa tem uma coisa que representa realmente ela. E o sorriso, por exemplo, a gente está falando desse momento do mundo, a gente fala de moda, por exemplo, a gente fala de diversos fatores, e como não introduzir odontologia nisso, uma vez que você faz um sorriso, que ele é para a vida, não é uma coisa perene, como um corte de cabelo, enfim, que você muda quando quer, né? Então, realmente, a gente fica muito feliz com ter conseguido finalizar esse conceito de uma forma onde que realmente, na hora que a gente finaliza um caso, a gente percebe a satisfação do paciente, porque muitas vezes não é incomum a gente ouvir falar, nossa, parece meu sorriso quando eu tinha 18 anos, quando era mais novo, ou então pessoas relatarem para a gente, quando volta, né, em retornos, falar, nossa, todas as pessoas me elogiam, falam que eu estou muito melhor, mas, na verdade, não sabem dizer o que eu mexi e perguntam o que é. E isso nos dá uma satisfação muito grande, porque, no modo geral, o que a gente tem visto quando fala em odontologia estética, muitas pessoas elas têm um certo receio, falam assim, não, eu não quero isso, né? Aqueles dentes brancos, quadrados, muito iguais. A gente fala muito que, como o técnico ele não tem uma participação ativa dentro do processo, é muito fácil o técnico colocar a assinatura dele. O que seria a assinatura? Ele desenvolve uma anatomia, um desenho de sorriso, que ele está mais habituado a fazer, que é mais fácil, e que ele se desenvolveu no momento É quase um modo de produção, né? É quase, porque no momento em que você está desenvolvendo a técnica, você está aprendendo, você, sem perceber, você acaba encontrando um caminho para fazer e ficou legal. Sim. E aí, sem perceber, você reproduz todos os sorrisos para pacientes diferentes. Olha o risco que é isso, né? Uma padronização, né? Exatamente. Doutor, uma coisa assim, que também é uma curiosidade minha, ao mesmo tempo, acompanhando um pouquinho a odontologia, mesmo de longe, né, mais como jornalista, a gente percebe, por exemplo, no caso do protético. Eu tenho aquela visão do protético, que eu acho que grande parte das pessoas tem, e protético era aquele cara que ficava no backstage ali, né, ator de trás, e aí você entrava em contato com o teu dentista e falava, não, eu vou levar para o protético, às vezes você não sabia nem o nome do protético, era o protético, não o nome. E aí eu fico imaginando, na tua área especificamente, que a área é exatamente, você é um protético, um técnico, o que a tecnologia lhe trouxe na área da tua atuação? Onde está o Adriano como artista, né, que também junta a tecnologia com as mãos, né, para dizer um toque diferenciado, e para dar exatamente essa customização ao cliente, né? Perfeito. Excelente colocação. Na verdade, teve mesmo esse momento onde que os técnicos... A odontologia evoluiu muito no decorrer dos últimos 10 anos, pelo menos, um pouco mais, mas nos últimos 10 anos ela realmente englobou todos os profissionais envolvidos na odontologia para evoluírem. Então,
os técnicos hoje eles têm muita tecnologia ao seu dispor. Nós temos equipamentos hoje no Implar, é uma referência em tecnologia. Temos processos que nos ajudam muito, fresadoras, impressoras, enfim. Porém, a máquina, ela nos ajuda muito. Só que quando você quer um trabalho mais refinado, um toque artístico, ele faz a diferença. E principalmente quando você quer finalizar um caso onde que você quer trazer detalhes que vão de encontro com a personalidade desse paciente. Porque realmente nos detalhes é onde que você vai conseguindo trabalhar e a gente está, inclusive, transformando isso num método para que mais pessoas consigam esse acesso, exatamente, porque, na verdade, o grande ideal nosso sempre foi focar no paciente, sempre foi ter o paciente como o nosso principal alvo, sabe? Deixar ele satisfeito, porque é um investimento caro, a gente não pode negligenciar isso, a odontologia tem um custo que é considerável, então não faz sentido você fazer isso de uma forma automática, né? Então por isso que a gente sempre preocupou com essa personalização. Quando se fala em identidade, aí eu vou entrar no cerne da minha pergunta, esse tipo de conceito que é inovador, ele tem uma idade para acontecer, porque, por exemplo, você pega uma pessoa aí, uma criança de 6 anos, 5 anos, ela ainda não tem, ao meu ver, né, uma identidade, ela está se formando. A partir de quando as pessoas podem ter acesso a isso de uma maneira que ela realmente se identifica, ou que ela se conhece um pouco mais, para ter essa identidade? Na verdade, quando você coloca em relação a uma criança, realmente ela tem informação, porém a nossa atuação em odontologia estética, ela vem no momento da vida da pessoa, onde que, ou por alguma questão mesmo estética da sua dentição, ela precisa dar uma melhorada nesse sorriso, de alguma forma, corrigir alguma situação eventual, mas, no modo geral, quando a gente fala de um trabalho que envolve identidade, nós também pegamos casos onde os pacientes eles têm uma dentição bonita, o sorriso perfeito, e as pessoas, de uma certa forma, elas querem um sorriso que represente elas de uma forma diferente. E às vezes ela vai numa clínica onde que não tem esse aprofundamento, essa base conceitual, e é muito comum você ver, principalmente agora com o advento das mídias sociais, né, trazendo o marketing dos profissionais, trazendo antes e depois, e não é incomum você olhar e falar assim, nossa, eu meio que preferia o antes. Não é incomum isso, porque às vezes a pessoa tem um sorriso bonito e ela quer trabalhar de uma forma onde que ela possa melhorar, represente melhor ela se identifique, e o conceito ele vem justamente de encontro nesse. Você diria que isso não tem idade para acontecer? Não tem idade, e muito pelo contrário. Eu acho que a gente, com o passar dos anos, né, a gente vai se entendendo muito mais como pessoa e o que nos representa. Sim. Então, tem pacientes, inclusive, que vieram de uma odontologia de uma forma tradicional, onde que não representava esse paciente, o resultado não representava como ele gostaria. Então é aí onde que o conceito ele cai como uma luva, porque a gente pode, entendendo realmente esse paciente, ele sabe muito expressar muito bem quem ele é, a identidade que ele carrega ao longo da vida, né? E o conceito ele faz esse link, então é bem interessante. Com certeza. Doutor Adriano, queria agradecer a sua presença aqui, né? E que ajudou a gente a enriquecer mais esse programa através também do doutor Sérgio, que esteve aqui com a gente no primeiro bloco, o doutor Braulio, e a sua presença aqui nos encantou e nos trouxe muitas informações, principalmente do ponto de vista, assim, a gente viu aqui vários, vamos dizer, o doutor Sérgio trouxe o conceito da administração, da gestão, o doutor Braulio falou especificamente sobre mais o livro, sobre o conceito da identidade, e você veio fechar esse conceito dizendo da parte que lhe atribui um pouco mais essa parte mais artística de botar a mão ali. Então eu fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tamo junto.
E estamos juntos mesmo no Hora da Verdade dessa noite, que está se encerrando agora, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Sérgio, Dr. Braulio e Dr. Adriano, nesse tripé que a gente fez aí na área da odontologia, que com certeza nos trouxe informações significativas, importantes e relevantes para a gente ter ainda um sorriso que realmente nos identifique, né? Não aquela coisa muito plástica, muito formatada. Então a gente aprendeu muito aqui e eu quero agradecer principalmente a sua presença com a gente. Na próxima semana, segunda-feira, estaremos de volta e com você com a gente, claro, com certeza. Um grande abraço para você, para sua família, uma ótima semana, fica com Deus, a gente se vê sempre aqui na TV Postos.